Então, a partir de agora a gente está gravando. Hoje nós vamos entrar no capítulo 7, as primeiras perseguições. Semana passada, né, durante o nosso estudo, eu havia comentado que naquele momento ali, quando Emmanuel termina o capítulo 6 falando da raiva que, infelizmente, Saulo deixou crescer no coração dele, que ali iniciou a vontade, né, dele na perseguição dos cristãos, como a gente vai ver um pouquinho. E, de fato, esse é o capítulo que vai contar sobre isso, né? Então, vamos lá. Saulo de Tarso, nas características de sua impulsividade, deixou-se empolgar pela ideia de vingança, impressionado com o desassombro de Estevão em face da sua autoridade e da sua fama. A seu ver, o pregador do evangelho infligira-lhe humilhações públicas que impunham reparações equivalentes. Todos os círculos de Jerusalém, não obstante o curto prazo da sua nova permanência na cidade, não escondiam a admiração que lhe votavam. Os intelectuais do templo estimavam nele, em Saulo, né, uma personalidade vigorosa, um guia seguro, tomando por mestre no racionalismo superior. Os mais antigos sacerdotes e doutores do Sinédrio reconheciam-lhe a inteligência aguda e nele depositavam a esperança do porvir. O que Emmanuel está trazendo aqui para a gente? Isso tudo é o pensamento de Saulo sobre ele próprio. E na visão dele, no sentimento dele, né, no orgulho, na sua vaidade, tudo isso aqui, que essas pessoas, né, que foram ditas aqui, os grandes intelectuais, todos os círculos de Jerusalém, né, colocavam nele. Então, é a visão de Saulo sobre ele próprio. E o que Estevão conseguiu humilhar no pensamento dele. Então, ele pensou, eu estava aqui construindo uma carreira, construindo uma colocação grande na sociedade, uma influência muito grande no templo, uma influência muito grande no Sinédrio, e Estevão, né, um homem que veio da Casa do Caminho, mais à frente ele vai falar sobre a Casa do Caminho, conseguiu balançar na sociedade, né, essa figura que eu estou conseguindo construir. Não posso deixar isso. Na época, sua juventude dinâmica, votada quase inteiramente ao Ministério da Lei, centralizava, por assim dizer, todos os interesses da casuística. Com a argúcia psicológica que o caracterizava, o jovem tarcense conhecia o papel que Jerusalém lhe destinava. Assim, as controvérsias de Estevão doíam-lhe nas fibras mais sensíveis do coração. No fundo, seu ressentimento era apanágio de uma juventude ardorosa e sincera. Entretanto, a vaidade ferida, o orgulho racial, o instinto de domínio toldavam-lhe a retina espiritual. Gente, esse trecho aqui é para a gente parar e pensar. No fundo, seu ressentimento era panágio de uma juventude ardorosa e sincera. Entretanto, a vaidade ferida, olha o que Emmanuel cita para a gente aqui, como sendo os instrumentos principais que fecharam em Saulo, né, que conseguiram fechar em Saulo a sua captação espiritual, né, do que Estevão trouxe para ele. Por quê? Saulo, né, poderia ter despertado para o Cristo com esse discurso de Estevão.
Ele poderia ter despertado nesse momento. Ele não ia precisar despertar na entrada de Damasco, como a gente vai ver mais à frente. Talvez ele não precisasse. Se ele não tivesse deixado se tomar pela vaidade e pelo orgulho. Muitas. Semana que vem eu vou trazer um texto de Emmanuel e vou tentar achar um de Joana de Ângeles que eu gosto muito, falando que são esses, a vaidade e o orgulho, a origem de todos os nossos males. A vaidade e o orgulho é a origem de todo o nosso sofrimento. Nelas que residem ainda, né, fechados, a possibilidade da gente evoluir como espírito, da gente aprender a amar, da gente aprender a olhar o Cristo e seguir o Cristo no nosso comportamento. E é exatamente isso que Emmanuel está falando de Saulo. Porque Saulo, ele tinha, né, uma moral boa. Ele queria defender a lei. Ele queria defender aquilo que ele acreditava de fato que ele tinha que defender. Mas ele também tinha vaidade. Ele também tinha o orgulho. E ele deixou isso tomar conta, né? E aí a gente precisa trazer isso quando Joana de Ângeles fala que na origem de todos os nossos males residem, lá na origem, o orgulho e a vaidade. Em todos, a gente precisa parar e fazer aquela nossa autoanálise e identificar o que no nosso comportamento, no nosso pensamento, no nosso sentimento ainda tem orgulho e vaidade. Quer falar, Ana? Pode falar, meu amor. Minha linda, você completou, você tirou todas as palavras que eu ia falar, você falou. Era exatamente isso. E nós somos exatamente ainda dessa forma. Qual de nós, ao invés de ouvirmos, de nos sensibilizarmos com uma alma que está ali falando que era para nos ajudar, e nós nos ficamos irritados, não ficamos de mimimi e rejeitamos, e ficamos com muito zangado. Você falou tudo, Elaine, era exatamente isso que eu ia falar. Vamos continuar. E a gente se fecha, né, Ana? E olha, eu costumo dizer o seguinte: quando eu li, eu estava lendo Joana de Ângeles para fazer um estudo justamente sobre esse nosso comportamento refratário em aceitar em nós o que precisa ser modificado, né? E fazendo esse estudo e lendo Joana de Ângeles, que não é uma leitura fácil, né, mas é uma leitura necessária, quando eu passei por esse trecho, onde ela falou toda a origem das nossas dores e toda a origem do mal reside no orgulho e na vaidade. Eu parei, né, e eu falei assim, caramba, então a gente precisa, né, verificar onde está. E aí eu percebi uma coisa, que o mais difícil é a gente conseguir identificar no nosso comportamento que aquele comportamento é um comportamento de vaidade e de orgulho. É difícil isso, não é fácil não, né? A gente perceber, por exemplo, que no ambiente familiar onde não reina a harmonia, alguém está exacerbado no seu orgulho e na sua vaidade de querer impor as suas vontades, de querer que a coisa seja feita à sua maneira, né? De não aceitar a dificuldade do outro como sendo uma dificuldade que talvez seja nossa também, né? E aí eu comecei a perceber determinados comportamentos desse, sim, na minha vida. Uhum. Mas é difícil? Uhum. É uma... Mas é assim mesmo, Elaine. É fácil a gente estar sempre tentando corrigir os outros, porque quando a gente não consegue fazer essa reforma íntima tão fácil por esse simples fato de não sabermos reconhecer isso. O orgulho nos cega, não é? A vaidade nos segue, nós não conseguimos ver aonde precisamos trabalhar. Então, tem é da Joana de Ângeles também, quando ela fala
não é? Inclusive, o André também usa muito isso em alguns estudos. A gente precisa saber por que que algo em alguém nos incomoda tanto. Al- Por que que uma coisa de alguém mais irrita a ponto da gente não querer nem ouvir a voz daquela pessoa? Por quê? Por que que aquilo incomoda tanto? O vizinho, não é? O amigo, o primo, porque o irmão, o amigo do trabalho, irrita a gente a ponto da gente até perder nosso dia, perder o nosso humor, chegar a ficar estressado. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar perguntar dentro da gente o que é, por que que aquilo nos incomoda. Por quê? Quando a gente achar a resposta, a gente acha um pontinho nosso. É de Exatamente. pontinho em pontinho, porque o que mais me irrita no meu próximo é o meu defeito, não é ele. Sou eu. O André sempre fala muito isso, a Valquíria, e ultimamente eu tenho levado também isso, sabe? Eu tenho procurado isso com muito mais profundidade. Por que é que algo em alguém me irrita tanto? Aí a Exatamente. gente vai fazendo isso chama-se reforma íntima. Quando a gente vai encontrando a razão, a gente vai exteriorizando. Mas tem que ser de Exatamente. dentro para fora. Muito bom. Vou passar, Biazinha, vou passar a palavra para você. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. É, o Marcos, meu marido, né, que se apresentou aqui, ele fala uma coisa para mim que me ajuda muito em determinadas. Ele me ajuda muito em muitas situações, né? Mas tem uma situação específica no relacionamento de um familiar próximo, né? Que ele fala assim para mim: recebe a pessoa como a pessoa vem, como ela é. Porque se você tentar mudar, você vai ter uma dificuldade gigantesca que você não vai conseguir e essa relação nunca vai é, ficar tranquila, né? Então, recebe a pessoa como a pessoa é, entende a dificuldade dela, né? Aprende a lidar com a dificuldade dela sem exigir que ela transforme essa dificuldade da forma que você quer, porque a pessoa não vai conseguir e vocês vão viver dessa forma eternamente. Então, assim, quando eu conseguir absorver isso, né, entender primeiro, abrir o meu ouvido de ouvir, né, trazer para dentro de mim, trabalhar isso dentro de mim, aceitar e coloquei em prática, nossa, foi muito, mas tem sido, né, muito mais fácil lidar, né? Então, é isso que você falou, Ana. Às vezes a gente tem dificuldade disso, né? De entender a dificuldade do outro, de acolher e de modificar, e entender que a gente que tem que. O que no outro me perturba, eu tenho que ver em mim, não no outro, né? Fala, Biazinha. Só um segundinho, Bia, só um segundo. O seu marido, Elane, ele é um sábio. Gente, é muito profundo isso, porque a gente se preocupa em mudar os outros. A gente quer que as pessoas sejam como nós queremos. Eu quero que o meu filho seja como eu quero que ele seja. E não é assim. O meu marido não tem que ser da forma que eu quero. Aquele primo, né? Aquela irmã, eu quero, não é. A gente tem que aceitar como a pessoa é. A gente já abriu uma porta, desde que aquilo não venha com desrespeito, porque tudo tem limite, né? As coisas também têm que ter o seu limite, é isso. Eu adorei, Elane, e vou guardar essas palavras do sábio marido, eu já guardei, porque é bem assim. Fale, Biazinha. Então, queria lembrar pelas palavras do nosso amigo Emmanuel, que fala que o nosso verdadeiro amigo, o melhor amigo, é o nosso inimigo, que aponta os nossos erros e nos mostra como realmente nós somos, né? Então, e a gente tem que ter humildade em aproveitar essas palavras, às vezes ditas de formas agressivas, mas fazer um filtro dessas palavras e procurar nessas palavras o que realmente aquilo é real e a gente reformar dentro da gente, nos modificar, porque o nosso inimigo nos ajuda a nos modificar, né? Se a gente conseguir tomar aquilo como um conselho e não como uma crítica, né? A gente acaba aprendendo com ele e assim nos reformando. Outra palavra muito importante é de Santo Agostinho, né? Antes de dormir,
Vamos avaliar o que tem feito. O que eu fiz durante esse dia que eu possa melhorar, que eu possa fazer melhor, né? E uma outra coisa que a gente tem que ter é o exemplo do Chico, né? Ele nunca falava assim, eu sou muito humilde. Nunca. Nem isso. Eu acho que a humildade não fica orgulhoso porque é humilde. A humildade se faz quando a gente compreende o outro, tenta ouvir o outro, escuta o outro, acolhe o outro, né? E quando a gente começa a reparar nos nossos defeitos e admiti-los, porque fazer a reforma íntima, para muitos, é difícil porque tem que admitir que está errado, né? O orgulho, às vezes, não deixa, né, a pessoa evoluir por causa disso, né? E admitir que está errado é o primeiro passo para se modificar, para crescer, para evoluir e para se tornar uma pessoa melhor. É Muito bom, isso. Bia. Muito bom. Obrigada, meu amor. Agora a Priscila quer falar. Fala, Priscila. Então, pegando o gancho toda essa parte, o que me fez mais me aproximar da doutrina e que a doutrina mais me esclareceu foram realmente essas diferenças familiares, né? Por que que com o meu fulano, meu irmão, a gente tem tanta diferença, tanta opinião, tanta diferente, tanta desavença, ou com a minha mãe, por que que a gente, sabe, não se entende, ou se entende uma hora depois, qualquer motivo desentende. Então, assim, a doutrina espírita me esclareceu muito, me deu muitas respostas para essa diferença, porque começou na minha família, né? Quem me trouxe para casa foi a minha irmã, que eu não falava com ela há 18 anos, e é muito engraçado isso, né? Eu não falava com ela, a gente se aproximou nesse tempo de pandemia, ela me trouxe para casa, como nada é por acaso, eu não acredito no acaso, e hoje eu estou aqui não por acaso, né, com todos vocês. Então foi isso, foi o tempo de ela me trazer. Eu aprendi, né, a aceitar nossas diferenças depois desses anos todos perdidos sem se falar, mas eu acho que também foi um amadurecimento de ambas as partes, né, porque a gente amadureceu muito com esse tempo. Enfim, perdemos muitas coisas uma das outras, mas foi preciso, né, para a gente chegar a esse ponto. E eu entender também que ela não vai ser como eu queira que ela seja e vice-versa. E hoje a gente se fala, mas a gente continua tendo diferença, mas eu sei o meu limite e ela sabe o dela. Então hoje a gente consegue se dar esse limite, sabe? E a doutrina espírita ela me trouxe essa clareza, ela me trouxe esse entendimento de que não é o que eu queira no outro, sabe? É o que eu tenho que entender que é o limite do outro. Enfim, eu acho que para mim, nesse ponto, acho que foi isso, muito isso. Obrigada, primo. Maravilhoso isso, viu? E eu não posso dizer que eu fiquei muito feliz com essa volta delas, né? Porque são minhas primas, nós crescemos juntas, né? Numa vila, desde pequenininha, eu sou a prima mais velha e falava sempre com as duas e via as duas separadas e fiquei muito feliz com esse retorno delas, viu? Muito bom. Vamos lá. Bom, todas essas nossas reflexões aqui maravilhosas, todas as colocações, tem muita coisa aqui no chat, deixa eu ver aqui. O André colocou assim: esse é o grande mal do egoísmo, acharmos que tudo precisa girar nosso eita, negócio aqui na frente, girar nosso entorno, que todos precisam ser como queremos, exatamente. Ó, o Ricardo colocou, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantas vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Perfeito, amigo. Exatamente isso que a gente vai ver, né, em Saulo. É exatamente isso aqui que o Ricardo colocou. Que a sua dor, né, a dor que ele vai sentir, foi causada pelo seu orgulho e pela sua ambição.
A Eliane colocou assim: é porque para nós é mais fácil observar os defeitos alheios. Infelizmente, são nossas imperfeições. Exatamente isso, Eliane. Olhar para o outro é sempre mais fácil, né? Do que olhar para dentro de nós mesmos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento ao mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ó, André colocando aqui. Isso também é evangelho, não é, André? Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Geralmente estamos projetando no outro o que negamos em nós mesmos. André comentando sobre a fala da Ana Simon. Como diria o mestre, pois todo o que se exalta será humilhado. Daí a importância de investigarmos as nossas intenções por trás dos nossos atos. Juliette colocou, exatamente, André, estes sentimentos o fariam viver... Peraí, deixa eu ler então antes. André colocou assim, Saulo estava começando a ser moldado para o trabalho com o Cristo. Aí a Ju colocou assim, exatamente, André, estes sentimentos o fariam viver experiências que o tornariam o apóstolo mais firme na defesa do cristianismo. Muito bom. E esse mesmo sábio, Sócrates, falou o seguinte, que a pior ignorância é a ignorância de ser ignorante. Muito bom, exatamente. Muito bom, queridos. Ó, deixa eu ver que horas são para ver se a gente consegue andar mais um pouquinho. A gente não consegue andar mais um pouquinho. Deixa eu ver o próximo slide se é grande. Vamos lá. Ah, é grande. Vamos deixar para a próxima, então, tá? Hoje teve as nossas apresentações. Hoje foi curtinho, né? Mas esse capítulo também é bem curtinho, viu? A gente vai passar por ele. Por favor, fala onde nós paramos, qual foi nossa última leitura, por favor, para me marcar. Falo, Ana, agora para você. Ó, eu não sei te dizer qual é a página, mas Não, só fala a leitura que eu estou acompanhando no livro, só para onde na parou. época, sua juventude dinâmica, votada quase inteiramente ao Ministério da Lei, é esse trechinho. Esse trechinho que nós vamos começar na próxima semana. Não, esse foi o que a gente... Ah, tá, peraí, entendi o que você quer. Não, ó, na Nós próxima semana... terminamos em a positivo a esperança do porvir, certo? Nós lemos até aí. Você deu a parada no porvir. Isso. Na próxima na época, sua juventude... Isso. Aí a gente só dá uma relidinha um pouquinho Não, para lembrar. não, peraí. A gente terminou, toldavam-lhe a retina espiritual. Do porvir. Tem por vir? Tem. Não, Não? Tem não, Ana? eu não Mas tenho. no meu tem aqui porvir, olha aqui, ó. Tem não. A inteligência Terminou guarda... em Aqui, ó. a retina espiritual. Deixa eu só ler rapidinho. Reconheceram-lhe a inteligência dinâmica, voltada quase inteiramente ao ministro da lei. Não, peraí, eu tô adiantada. Não, Desculpa. você está adiantada, meu amor. Peraí. Os mais antigos, não, aguarda nele e depositavam a esperança do porvir. Eu vi também esse slide, eu vi o porvir no slide, juro que eu vi. Vou botar aqui de novo para a gente tirar. Vamos para o tira-tema. Lá. Vamos tirar a tema. Ó, Gente, não tem mesmo não. Eu juro que eu vi depois daqui. Ó, tem, porvir, eu sabia que eu tinha visto. então, esse aqui a gente já passou. Aí a gente leu agora esse aqui, tá? A gente terminou de ler esse aqui. Semana que vem a gente vai entrar nesse. No âmago das suas No âmago. Ok. Eu parei lá no porvir. Entendi agora, no âmago, ok. Tem certeza que a gente leu tudo isso? Lemos 2 trechinhos, Ok. tá bom? Obrigada, Elaine. Mas eu Nada. sabia que eu tinha lido porvir, viu? Pronto, pelo menos eu procurei sem calar. Obrigada, Elaine. meus amores. Ó, hoje o nosso estudo foi um pouquinho mais rápido, né? Mas a gente teve uma apresentação maravilhosa e deu para conhecer um pouquinho de cada um. Semana que vem a gente continua. E eu fiquei tão feliz. Aqui quem predomina é o Rio de Janeiro. Tem um estudo nosso, né? Que é com a Verinha, quem predomina é São Paulo. E aqui sou muito, aqui é do... Viu, Verinha? Me lembrei do Rio de Janeiro. E eu estou em São Paulo, mas eu sou do estado do Rio também. A Ana também já foi do Rio, né, Ana? Eu sou do Rio. Eu também, 30 anos que eu estou aqui.
E eu tenho Já 30 deu anos serviço aqui, olha. carioca. Que bom, muito bom. Muito bom saber de onde é cada um, né? Muito legal. E saber que a gente está em tantos lugares diferentes, né? Mas reunidos aqui. Muito bom. Eu E acho eu isso me senti mágico. tão confortável quando eu vi todo mundo do Rio, porque eu sou do Rio, né? Eu vim de lá e não tem muitas pessoas no Rio nos estudos em geral. A gente estuda muito com pessoas de São Paulo e do norte e nordeste do Brasil. Aí eu venho nesse grupo, aí eu caio, olha, todo mundo do Rio. É como se fosse assim, um abraço, sabe, do meu Rio de Janeiro. Gente, é assim, eu sou do Rio, eu sei que Tá você está abraçada, falando por querida. aí. Sinta-se abraçada. Ó, a Eliane está Linda. perguntando, é Elaine, Eliane. O André falou aqui, Elaine com I. E o nome da minha mãe é Eliane. Ah, não se Ó, preocupa, não. Faça uma confusão com você, Coincidências da Elaine. vida. Conta lá Ainda o tá pessoal da gravando, palestra né? lá. ai, André me entregando. Gente, teve uma palestra que eu fiz online, no Recanto, e a minha mãe entrou e começou a comentar no chat da palestra. E aí eu comecei a interagir com ela, porque eu gosto, né, quando eu faço um estudo, né, online, pelo YouTube, ao vivo, de interagir com quem vai colocando ali. Aí eu tô interagindo com ela, tô interagindo com ela. Não, foi estudo, não foi no Recanto, não. Foi aonde, André? A Rede Amigo Espírita, aquele estudo do Evangelho de Lucas de sábado à noite. Ah, é. E ela, nossa, nome parecido comigo, quase me achará, não sei o que, era só isso aí. Eliane Pereira, coincidência, né? E passou a live toda assim. Aí só depois que terminou a live, ela mandou mensagem. Sabe quem é aquela moça lá? Agora que eu lembrei, minha mãe. Ela é minha mãe. Eu não tinha esquecido da própria minha mãe. Ai, que Eu, história boa. eu Coisa falei, boa. e eu falei, nossa, que coincidência, Eliane Pereira, né? E eu sou Elaine Pereira. Só eu mesmo. Depois caiu a ficha, a minha mãe. E a sua mãe não escreveu lá para você? Só a sua mãe, não, né? Não escreveu, não. Ela Deixou. não percebeu, a mãe está crente que a filha sabe com quem está falando. Não tem problema. Exatamente. Ela não Ainda tinha tem dúvidas isso. de que eu Ainda tinha tem isso. reconhecido ela como. Não teve dúvida disso. E a Elaine Ó, só caiu a ficha que era minha mãe depois da palestra. Quem é aquela moça? ó, Ela tratando a própria mãe como se fosse uma desconhecida, a palestra toda, eu tinha que ver. Mas a mãe, muito profissional, né? Ah, minha filha está lá, está fazendo a apresentação, ela não vai me chamar de mãe. Ela é tão inocente, a pobre da mamãe. mas Toda eu orgulhosa da comentei com ela filhota. depois. Eu falei, Toda orgulhosa de você, Elaine, a mamãe. eu chamo ela de Lili, né? Aí depois eu Ah, falei, eu assumo que é minha mãe. Minha mãe, Não, mas eu acho que foi ela não hoje, sabia. não, foi hoje, ontem. Ela participou do culto, aí ela falou bem pra caramba. Eu, opa, minha mãe. Mas a Elaine não sabia que era a mamãe dela. A Elaine Ana, eu não que era um sabia. participante. É, eu entendi, eu entendi. Ô, Elaine, está na hora de fazer a prece, mas depois que terminar a prece, se você puder me falar como que esse recanto surgiu, pela Sim, internet. falo. Mas vamos fazer a prece, né? Vamos fazer a prece. Depois a gente continua aqui, eu conto para vocês. Bom, como eu Eu não. quero fazer a prece. Pode fazer então, meu amor. Vamos lá. Oba! Ainda tá gravando, tá, Elaine? Tá, eu gravo a prece. Tá bom. Querido Jesus, é com os nossos corações regozijados que agradecemos nesse momento as bênçãos das oportunidades que são infinitas, Mestre, de participar de mais um estudo desta casa de luz, de amor, e pelo auxílio da espiritualidade maior, de Francisco, de Clara, que através da compreensão da luz divina do Evangelho de Jesus nos tocam, nos intuindo, nos doutrinando, enquanto aprendemos cada vez mais. Que as bênçãos aqui recebidas possam ser estendidas para todos aqueles que em nossos pensamentos habitem e para todos aqueles que necessitem da sua misericórdia. Que possamos ter uma boa noite de sono,
Que nossos guardiões possam nos acompanhar em desdobramento até o plano espiritual, para que possamos dar continuidade a esse estudo, a um trabalho, a um tratamento que for da nossa necessidade, da sua vontade para conosco. Assim seja, graças a Deus, a Graças a Jesus e a Deus. espiritualidade maior. Obrigada, Ana querida. Daqui a pouco a gente está lá na irradiação. Ó, Deus que quer. eu vou continuar aqui para explicar, para